Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Murilo Reis e é com muito prazer que estou aqui com vocês para dividir um pouquinho de conhecimento, compartilhar, trocar ideias nesse nosso congresso online. O assunto de hoje que a gente vai falar é sobre como se tornar um consultor em licitações de obras públicas, né? E obviamente que para isso a gente vai prezar um pouquinho também de orçamento de obras, tá? Antes de começar, eu queria convidá-los, né, a quem ainda não segue, nos seguir no Instagram, né, @enge.jmuriloreis, ou buscar também o nosso canal no YouTube. Lá nós temos diversos vídeos sobre orçamento de obras e licitações, avaliação de imóveis, algumas dicas de carreira e inclusive palestras também dentro da nossa área. Também convidá-los a nos procurar também no Facebook, né, nossas páginas, a minha página pessoal, Engenheiro Murilo Reis, e também a página da minha empresa, que é a Upgrade Consultoria e Treinamentos. Também eu preciso falar um pouco quem sou eu para poder estar aqui nesse momento falando com vocês. Bem, meu nome é Murilo Reis, como já tinha falado, eu sou engenheiro civil formado pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, em 2003. Atualmente sou mestre em saneamento ambiental pela Universidade Federal do Pará e, além disso, fiz 4 pós-graduações na área de engenharia, que são Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental, Engenharia de Avaliações e Perícias e Engenharia de Produção, além de também ser hoje um líder coach. Profissionalmente atuo basicamente dentro da Caixa Econômica Federal, onde sou engenheiro concursado há 11 anos. Também dou aula na faculdade UNDB, aqui no Maranhão, e tenho a minha empresa, que é a Upgrade Consultoria e Treinamentos, que a gente faz toda a parte de consultoria, nessa parte de orçamento de obras, licitações, avaliação de imóveis, como também fazemos cursos presenciais e online em todo o país. Antes de trabalhar na Caixa Econômica, eu trabalhei durante algum tempo na execução de obras, né? E dentre as obras, a principal talvez, nessa minha carreira de quase 5 anos dentro de canteiro de obra, foi a execução de um hotel, de um resort, que fica na cidade de Barreirinhas, nos famosos Lençóis Maranhenses. Também sou representante estadual da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa, conselheiro suplente do CREA do Maranhão e vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão. E também para não deixar passar, nós temos eu também sou organizador da Corrida do Dia do Engenheiro, que é um evento que busca exatamente por volta da primeira e segunda semana de dezembro fazer uma festa, né, em comemoração ao Dia do Engenheiro, uma festa esportiva que congrega mais de 500 atletas, a maioria sendo engenheiro, na nosso principal cartão postal aqui em São Luís, que é a Avenida Litorânea. Também sou autor do livro Precisa de Engenheiro, como construir sua carreira em bases sólidas, recém-lançado. E aí eu vou dar agora para vocês um comunicado importante. Após vocês assistirem essa palestra aqui, nós vamos fazer um sorteio. Como é que vai ser esse sorteio? Quem curtir o meu perfil e quem fizer uma foto ou um vídeo assistindo essa palestra, né, me marque no Instagram, que eu vou pegar todas as pessoas e fazer um sorteio e presentear com um livro que vai chegar direto na sua casa, autografado. Valeu? Então fique atento e tire uma foto bacana, faça um texto legal, que com certeza você terá a chance de ganhar o seu livro. Para quem quiser adquirir o livro, uma das formas que nós temos, né, é através dos sites de comércio eletrônico. O site da editora, Alprint, é um desses, mas em breve também estará em outras livrarias online, como por exemplo a Saraiva. Agora eu gosto sempre de começar, né, já falei quem eu sou, mas eu gosto de falar quem eu era quando eu estava no último ano de faculdade. Por que eu queria falar isso? Não é para espantar vocês, né? Vou botar a foto aqui agora. Eu era esse cidadão não do lado direito, do lado esquerdo, né? Eu era esse cidadão aí que era um estudante de engenharia normal, nunca fui o melhor aluno da sala, reprovei disciplinas, me formei em 6 anos e isso não me fez um profissional pior, tá? Então, saibam que não importa o que você fez até ontem, não importa o que lhe aconteceu, o que importa é o que você quer ser a partir de hoje. Então, sempre hoje é o dia de mudar para uma carreira melhor, para uma vida melhor, tá? Então, pense nisso e saiba que todos nós temos as mesmas chances, beleza? Então vamos lá falar um pouco de licitações. Primeira coisa, né, o que seria uma licitação? A licitação é um meio pelo qual o poder público, seja ele governo federal, estadual ou municipal, adquire os bens, obras e serviços que eles necessitam, né?
Agora, obviamente que o poder público, como o dinheiro é público, ele não pode simplesmente, como na iniciativa privada, escolher uma empresa para poder fazer a obra. Ele precisa de um processo que dê condições de igualdade dos participantes, para que seja justo, para que não haja um direcionamento para uma empresa preferida, ou de algum amigo, ou de algum parente. Não, o processo tem que ser justo. Então é a forma do governo fazer as suas compras para garantir o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade. Quem é o consultor? O consultor será um profissional habilitado, nesse caso pode ser um engenheiro civil ou um arquiteto, dependendo, claro, de cada tipo de obra, das suas áreas de atuações, que atuará nas diversas fases da licitação, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. O que esse profissional precisa conhecer? Ele precisa conhecer sobre leitura e interpretação de projetos. Ele tem que saber ler, não que ele vai precisar ser um advogado, mas ele precisa saber ler contratos, ler editais de licitação e até mesmo ajudar a elaborá-los. É importante dizer que essa é uma área multidisciplinar. Ninguém vai sair daqui ou ninguém vai se especializar e se tornar um profissional completo nessa área, visto que existem áreas afins no processo licitatório, como a área jurídica e a área contábil. Então, portanto, não queiram abraçar o mundo, que você não vai conseguir. Você tem que buscar ser o melhor naquela sua área de competência, que é a área de engenharia ou a área de arquitetura. Também, é claro, é necessário que quem vai atuar nessa área, independente de qual segmento, é preciso conhecer os critérios de medição dessa obra, os prazos da obra e a jornada de trabalho que será possível realizar essa obra. Tá? Também é muito importante que o profissional tenha experiência de obra, tá, pessoal? Por mais que você não queira, mas passar um tempo em uma obra, para você conhecer todos os meandros de uma obra, imaginar aquela obra acontecendo, é de fundamental importância para que você seja um bom projetista, seja um bom orçamentista. Então, por exemplo, eu costumo dizer que não existe um orçamentista bom de todo tipo de orçamento. Ele é bom naquele orçamento que ele tem mais afinidade, aquela obra que ele tem mais conhecimento. Então, por exemplo, eu, Murilo, eu sempre trabalhei nas áreas prediais e de saneamento. Então, toda vez que eu preciso fazer um orçamento para a área de estradas, para a área portuária, eu peço ajuda, porque eu não sou um profissional que vou conseguir fazer todo tipo com excelência. Então, preciso de ajuda sim. Então, saibam seus limites e sempre procurem um profissional quando sentirem algum tipo de dificuldade. É melhor você ganhar menos, dividir o seu serviço com um colega que tenha mais conhecimento e experiência naquela área, do que você querer pegar o serviço sozinho e acabar cometendo algum tipo de erro. E nesse caso, um erro no orçamento, um erro ao participar de uma licitação, pode ser um erro que pode causar um prejuízo imenso à empresa e, inclusive, vir a deixar em situação falimentar. Então, muito cuidado. O consultor, independente de que área ele atuar, ele também precisa conhecer o local da obra, as vias de acesso. Por exemplo, aqui no Maranhão, que é onde eu moro, nós temos cidades que só se chega lá através de barco, só se chega lá através de 4x4. Então, obviamente, que isso vai interferir bastante no custo dessa obra, visto que o meio de transporte é uma coisa fundamental. Também é preciso conhecer a disponibilidade dos insumos. Que tipo de material possui naquela localidade? Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos regiões que nós não temos pedra-brita, mas temos outros substitutos, como por exemplo o seixo. Então, se eu não conhecer a disponibilidade de insumos da região, eu também tenho grande possibilidade de cometer algum tipo de erro na fase de orçamentação ou de preparação das propostas. Quanto ganha o consultor? Isso vai depender muito de que fase você vai atuar. Geralmente existem duas formas. A primeira é você ser contratado, ou seja, empregado de uma consultora, ter um vínculo formal, ter a sua carteira assinada. Nessa nossa área, isso é mais difícil acontecer. Ela é uma área boa para quem quer empreender. Por quê? Porque às vezes a construtora ela não vai participar, ela não vai ter licitações todo o tempo para participar. Então ela vai acabar contratando esse consultor ocasionalmente para preparar uma proposta ou para participar do processo de fazer um recurso administrativo, coisa parecida. Portanto, é importante que você saiba como cobrar quando você receber, for um consultor, que aí você pode cobrar um valor fixo por aquele trabalho ou um valor variável, dependendo do sucesso da empresa naquela empreitada. Por exemplo, se eu vou fazer um orçamento com a empresa, qual a melhor forma? Eu vejo muita gente, muitos alunos, buscando tabelas
que façam conta que é o custo de um metro quadrado no orçamento ou um percentual do valor da obra. Todos esses são meios frágeis para poder realizar um orçamento, um custo de um serviço. Por quê? Porque existem várias variáveis. Então, qual é a melhor forma, na minha concepção, de eu colocar o preço no serviço de engenharia? É verificar quantas horas aproximadamente eu vou gastar para fazer aquele serviço. Então, vamos imaginar, por exemplo, que para um orçamento eu gaste 8 horas. Bem, aí eu preciso colocar quanto é o valor da minha hora de trabalho, que isso é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, para um engenheiro recém-formado, eu acho que 100 a 150 reais por hora seria um valor razoável. Então, para fazer um orçamento simples, ele cobraria de 800 a 1.200 reais. À medida que você for tendo experiência e mais conhecimento na área, você pode ir aumentando esse valor. Por exemplo, eu, Murilo, com a experiência que eu tenho, eu já costumo cobrar de 250 a 300 reais por hora para fazer um serviço. Já tem uma clientela, já tem todo um marketing boca a boca, que os meus clientes vão conversando com outros. Então, enfim, hoje eu posso me dar, entre aspas, ao luxo de colocar um valor maior. Lógico, não pego o serviço toda semana, mas é melhor para mim, que eu já tenho várias atividades, pegar um serviço por mês e fazer com excelência, do que pegar 10 serviços por semana ganhando um valor menor e fazendo as coisas às vezes nem com tanta excelência desse jeito. Então, essa é a forma, e que, se quiser saber mais dicas, aqui eu falo sobre isso. Pois bem, e o que é o processo licitatório? Ele tem como objetivo escolher, dentre os variados concorrentes, as empresas que vão disputar, aquela que apresenta a proposta mais vantajosa. No caso de obra, a proposta mais vantajosa sempre será aquela que tiver o menor preço, para o poder público, porque afinal de contas o dinheiro do governo é nosso, através dos nossos impostos. Então é claro que eu quero construir uma quadra num bairro que precisa, porém com o menor custo possível. Quanto a isso, é importante dizer que existe um trabalho muito interessante que diz o seguinte: como é que eu vou obter a proposta mais vantajosa? É claro que isso aí, pessoal, vai ser diretamente proporcional à quantidade de empresas que vão participar do processo. Esse gráfico aqui é muito legal, ele mostra exatamente isso. Se eu tiver poucas empresas concorrendo, o valor que a empresa vai apresentar nesse orçamento para fazer essa obra será um valor com um desconto muito pequeno em relação ao valor de orçamento de referência daquela licitação. Já quando eu tenho uma quantidade de empresas maiores, acontece que esse preço despenca a um patamar que talvez seja o patamar mais realístico. E quanto é esse patamar, Murilo? De acordo com esse estudo, que é um estudo de um delegado da Polícia Federal, um perito na área de engenharia, esse desconto seria de 35% em relação ao orçamento de referência. Murilo, que orçamento de referência é esse? Toda licitação, quando, por exemplo, eu quero construir uma quadra em um determinado bairro, o poder público, através de um engenheiro, que pode ser concursado daquele órgão ou não, pode ser uma empresa terceirizada ou um profissional terceirizado, elabora um orçamento daquela quadra com base nos quantitativos e com base no preço de referência do SINAP. O que é o SINAP? É um banco de dados, um banco de informações de engenharia de preço de obra, que é mantido pela Caixa Econômica Federal e divulgado na internet para todo mundo ter acesso, em que o profissional orçamentista vai pegar os valores de cada serviço e gerar uma planilha de referência. A partir do momento que a licitação começa, as empresas vão apresentar valores que sejam inferiores àquele de referência. O menor valor entre os apresentados será a empresa escolhida para fazer aquela obra e assinar o contrato. Então, quanto mais empresas apresentarem propostas, maior será essa competição e, por isso, menor serão os valores das obras. E isso é provado nesse artigo, que fica como sugestão para vocês procurarem aí no Google, que é bem fácil de encontrar e é bem interessante a leitura. Quais são as obrigações das empresas que vão participar da obra, ou seja, dos licitantes? A primeira coisa é comprovar o cumprimento dos requisitos mínimos para a qualificação que são exigidos no edital. O edital de licitação é a regra do jogo. E quais são essas exigências que constam no edital? São exigências
em relação à habilitação jurídica, ou seja, a documentação, a empresa tem que estar regularizada. São documentos relacionados à condição da empresa em termos financeiros, então a regularidade fiscal, trabalhista, social, se não está devendo nenhum imposto, se não está com nenhuma ação judicial na justiça trabalhista, se não está devendo INSS, e também saber se a empresa tem condições, é o que eu chamo de condições financeiras, é o que eu chamo de qualificação econômico-financeira. A empresa tem que provar que ela tem um determinado capital de acordo com o volume e o valor da obra, para que ela não pegue uma obra que ela não tem condição de executar. É importante frisar que numa licitação, ao contrário de uma obra privada, o construtor ele tem que financiar a obra. Como assim, Murilo? Financiar a obra? Não existe adiantamento de recursos, salvo raríssimas exceções. A regra geral é, primeiro o construtor compra o material, constrói uma parte da obra, para depois ele receber. Então, observe que ele gasta o dinheiro antes de receber a remuneração. E a outra coisa também é que tem que ser provado que a empresa tem experiência naquele tipo de obra, que eu chamo de qualificação técnica operacional, e que ela tem um profissional que também tem experiência naquele tipo de obra. Murilo, como é que isso é feito? Ora, a empresa, primeiro ela tem que provar que ela está inscrita no conselho, né? Seja ele CREA ou CAL, dependendo, né, de cada caso específico. Também será exigido, de acordo com aquela obra que será licitada, dentre aqueles itens de maior relevância, por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer uma ponte. Qual seria talvez o item de maior relevância, né, financeira ou técnica nessa obra? Seria provavelmente a concretagem, né, e talvez a armação de aço. Então o que se poderia exigir no edital do poder público? Que a empresa provasse que já executou uma obra com um quantitativo de concreto, né, similar ou proporcional àquela que nós estamos executando. De acordo com os entendimentos, hoje é possível que se exija no edital no máximo 50% daquele quantitativo. Exemplo, se a ponte que eu quero licitar tem 1.000 metros cúbicos de concreto, eu posso exigir que a empresa comprove que ela já executou até 500 metros cúbicos de concreto. Tá? Como é que ela comprova isso? É o seguinte, a empresa, cada serviço que ela fizer, seja para uma entidade pública ou privada, ela tem que exigir um atestado. E esse atestado é o cliente, né, o contratante daquela obra, comprovando que a empresa realizou aquele serviço. Esse documento a empresa leva no CREA ou no CAL e lá existe uma averbação, ou seja, é como se fosse anexado aquele documento junto aos documentos da empresa, provando que ela tem aquela experiência. Tá? É importante dizer que a empresa ela pode somar atestados. Como assim? Se eu preciso provar que eu já executei 500 metros cúbicos, eu fiz uma obra de 300 metros cúbicos e outra obra de 200, total dá 500, isso pode ser considerado. O profissional, ele tem que existir na empresa, além dela ter experiência, a empresa ela tem que provar que existe um profissional lá que também tem executado uma obra desse tipo. Então, por exemplo, voltando ao caso do concreto e da ponte, então teria que provar que existe um profissional que já tem experiência naquela execução daquele tipo de concreto. Atenção, no caso da exigência do profissional, não é permitido que se peça um quantitativo, apenas prove que ele já tem executado. E como é que ele prova isso? Através das ARTs. Tá? Também a empresa tem que visitar o local da obra. Ou ela visita, e quando ela visitar, ela recebe um documento comprovando que ela visitou, ou ela faz um documento, né, mesmo sem ter visitado, comprovando que ela conhece o local da obra. Para que isso, Murilo? Para evitar que futuramente ela peça ou alegue algum tipo de dificuldade em relação ao local da obra, né, e queira algum tipo de aditivo, seja de valor ou de prazo. Se ela atestou que ela conhece o local da obra, ela não pode utilizar isso como argumento. Bem, as fases da licitação. A licitação, ela tem a fase interna, que é a fase onde o poder público prepara o edital. Ela tem a fase externa, que é o processo licitatório propriamente dito. E após o término do processo licitatório, existe a fase contratual, que é a fase de execução da obra. Na fase interna, eu também preciso de engenheiro. Para quê? Para elaborar os projetos, elaborar os orçamentos e ajudar na elaboração do edital da licitação.
Na fase externa, que é a fase do processo licitatório, eu vou precisar de engenheiro nos dois lados. Tanto no lado do poder público, que é quem vai julgar, né, as propostas apresentadas pelas empresas, como cada uma empresa também terá um profissional que fará, né, o seu orçamento, a sua proposta de preço para participar da licitação. E também eu tenho engenheiro na fase de execução, também dos dois lados. Tanto o engenheiro executando a obra de um lado, como do outro lado do poder público, engenheiro fiscalizando a execução daquela obra. Tá? Então a fase interna compreende todas as atividades necessárias para a elaboração do edital, que é o produto final dessa fase, e nessa fase serão definidos as especificações da obra e as exigências aos interessados, ou seja, as empresas, para que apresentem as suas propostas. Ela é composta de projeto, orçamento, especificações técnicas, são definidos os critérios de medição e de fiscalização da obra, o plano de ataque, ou seja, qual será a sequência executiva da obra e as exigências, né, quanto a essa forma de execução. Por isso que é necessário engenheiro nessa fase, no poder público, para elaborar todas essas questões que nós acabamos de identificar. Tá? Nessa fase, nós precisaremos de engenheiro. Os projetos. Ora, de acordo com a nossa lei de licitações, que é a lei 8666/93, para que eu possa licitar, é necessário que exista um projeto base. Tá? Agora, o que é esse projeto básico? A própria lei ela diz, só que é uma definição muito vazia. Olha o que ela diz, que é um conjunto de elementos necessários e suficientes, né? Então, ou seja, o que é necessário e suficiente para mim pode não ser para você. Então, ou seja, ela não amarra, ela deixa solto. E diz mais, com nível de precisão adequado. Qual é essa precisão? Quantos por cento? Ela também não fala. Por isso, o CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia, definiu através de uma resolução que seria o projeto básico, aquele que apresenta um erro de até 15% em relação ao projeto executivo ou definitivo. Porém, ainda assim se torna uma coisa muito solta, uma vez que quando a gente está elaborando o projeto básico, eu ainda não sei se o projeto executivo, quanto é que ele vai custar, para saber de antemão se eu estou dentro dessa precisão ou não. Então entendam que é uma falha na nossa legislação e por isso acontece tanto de várias obras públicas se tornarem tão mais caras após o início da execução e muitas vezes até mesmo se tornarem inviáveis, paralisarem e ficarem abandonadas durante muito tempo, o que é muito comum em quase todas as cidades do Brasil. Quando a gente pensa na palavra projeto, muita gente imagina isso aqui, né? Uma planta baixa, mas o projeto não é só isso. Uma vez que para eu fazer o orçamento, eu consigo identificar aí nessa planta as paredes da casa. Mas eu não sei, por exemplo, que tipo de material é a parede, se vai ter algum tipo de revestimento, qual o traço desse revestimento. Então, portanto, o projeto não é só uma planta, ela também é composta das especificações técnicas, que é onde vai dizer cada material, cada forma de executar de cada serviço daquela obra, ok? Então, quanto mais detalhado for o projeto, maior a precisão. Agora, vamos dar uma mini pausa dentro do nosso assunto para dar uma dica para vocês de uma sugestão de série de TV. Então, a galera que gosta de Netflix, que gosta de assistir uma série e ainda não assistiu essa série aqui, eu recomendo demais. E vou logo dizer, se você nunca assistiu, assista só o primeiro episódio, ou até os 2 primeiros, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. É a minissérie Prison Break. Murilo, o que tem a ver Prison Break com engenharia? Por que tu parou isso aí para poder falar de Prison Break? É o seguinte, esse cidadão que está aparecendo aí na sua tela é o chamado Michael Scofield. Ele é um engenheiro, né? E que o irmão dele é acusado de um assassinato e está no corredor da morte. Ele acredita muito na inocência do irmão, mas não tem mais como fazer nenhum tipo de recurso por meio jurídico. O irmão dele vai ser executado. Então, como ele acredita nisso, que o irmão dele é inocente, ele resolve, né, tirar o irmão dele de lá de dentro da prisão,
através de uma fuga. Então ele, enquanto engenheiro, estuda detalhadamente todos os projetos da prisão para elaborar o seu plano. Como são muitas informações, parte dessas informações ele tatua no corpo, né, de forma disfarçada, para que ele consiga se lembrar desses detalhes quando estiver dentro da prisão. E por que eu quis chamar a atenção disso? Porque muitos países aí, na Europa, Estados Unidos, etc., as obras deles são muito mais rápidas e tem muito menos problemas, exatamente porque eles detalham muito mais os seus projetos. Essa imagem que está na tela mostra ele estudando todos os projetos dessa prisão. E olha o tanto de detalhes e de papéis que ele tem que estudar. Ele chega ao nível, né, de identificar que dentro da cela existe, né, um módulo ali onde tem um bebedouro com um vaso sanitário e que para poder tirar aquele elemento, né, soltar ele e que ali atrás tem uma passagem para as tubulações, ele tem que arrancar, ele tem que conseguir um parafuso na mesa do refeitório. E aí aparece, né, o projeto da mesa do refeitório toda detalhada, então ele sabe que lá vai ter um parafuso do tipo tal, que é exatamente o que ele está precisando. Se fosse no Brasil, ele estudando esse mesmo projeto, o refeitório seria somente isso aqui, né? Onde teria um indicativo com uma figurazinha, uma legenda do que seria a mesa, e muitas vezes o detalhamento dessa mesa provavelmente seria feito na obra, né? Dando mais dor de cabeça para o executor e muitas vezes até fazendo com materiais ou sistemas inadequados, mais caros e improdutivos. Portanto, se a Prison Break tivesse sido filmada no Brasil, a diferença seria que nos Estados Unidos ele conseguiu fugir da prisão e no Brasil ele estaria preso até hoje, tamanha a deficiência dos projetos das nossas obras públicas. Então aqui foi só uma pincelada, mas existem vários outros elementos durante a série que se remetem à engenharia. Então é muito importante a sugestão que vocês assistam essa série, beleza? Pois bem, os projetos, né, básicos, já existem também algumas outras regulamentações através de acórdãos do Tribunal de Contas da União. O que é isso, Murilo? O Tribunal de Contas da União é um dos órgãos que fiscaliza a aplicação do dinheiro público. Então, como ainda não existe uma norma de orçamento, o que acontece é que o Tribunal de Contas, a cada fiscalização de obra, ele toma algumas decisões e diz, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Essas decisões são publicadas nesses acórdãos, que acabam se tornando meio que uma forma de legislar sobre como fazer ou não fazer um orçamento. Isso acaba sendo obedecido pelos órgãos para evitar problemas com apontamentos, né, judiciais em relação a isso, uma vez que o tribunal é como se fosse uma jurisprudência, né, aquelas decisões que são tomadas. Então, de acordo com o acórdão do Tribunal de Contas da União, o projeto básico que tenha erros graves impõe a anulação da licitação. Então, essa dica que eu dou é para que vocês, caso seja contratado para elaborar um projeto básico para uma licitação, o faça de forma realmente bem feita, para evitar problemas para você. É importante ainda frisar que toda vez que você executa um projeto básico, você tem que emitir uma ART, ou seja, ali a responsabilidade sua técnica em relação à qualidade daquele projeto. Tá? No caso do orçamento, o que o Tribunal de Contas da União fala através da sua súmula 258? Que o orçamento de obras ele tem que ter as composições de custo unitário e o detalhamento dos encargos sociais e do BDI que integram esse orçamento que compõe o projeto básico, né, que faz parte do edital. Também, cada empresa que for participar dessa licitação terá que apresentar o seu orçamento também com essas mesmas peças. Tá? É claro que aqui nós não vamos ter tempo suficiente para detalhar todos esses anexos, como fazer uma composição de custo unitária, como fazer um BDI analítico, como fazer os encargos sociais. Para isso, eu convido vocês agora nesse momento a participar do nosso curso online de formação em orçamentista de obras e consultor em licitações. Fica essa dica para você. Além das aulas gravadas,
nós temos ainda grupo de WhatsApp para tirar dúvidas e algumas aulas ao vivo através do Skype que são agendadas, né, mensalmente com os alunos desse curso online. Então, te vejo lá. Pois bem, o objetivo do orçamento de obras é determinar os custos prováveis de execução de uma obra. Todo orçamento de obras é uma estimativa, né, que, claro, se o projeto for bem feito e o orçamentista for um bom profissional, ele conseguirá chegar num valor bem próximo ao valor real daquela obra. Também é importante dizer que o custo real só é obtido após a obra ser finalizada. Aqui eu apresento para vocês um modelinho, né, um exemplo do que seria uma planilha orçamentária. É a divisão da obra em partes, né, e cada parte dessa dividida em serviços, em que eu identifico esses serviços através do projeto, levanto os quantitativos e calculo o custo para executar cada serviço. Tá? É um processo um pouquinho demorado que vale, né, como eu falei, um estudo à parte sobre esse tema. Só para vocês terem uma ideia, um curso básico nosso de orçamento de obras é curso para 20 horas, né? Então é bastante conhecimento, bastante informação que seria impossível tratar aqui de forma superficial. Quais são as partes que compõem o orçamento de uma obra? Existem 3 partes: o custo direto, que são os serviços da obra, o custo indireto, que são aqueles itens de apoio para que a obra aconteça, e o BDI, que envolve o lucro, os impostos sobre a empresa e as despesas diretas. Tá? Qual seria o passo a passo para eu identificar ou calcular esse orçamento? A primeira coisa é identificar os serviços necessários para executar a obra, que eu faço isso através de um elemento chamado estrutura analítica de projeto. Depois disso, eu vou levantar as quantidades de cada serviço e vou calcular o custo unitário de cada unidade de serviço daquela obra. Depois, nós vamos identificar os custos indiretos, identificar todos os custos indiretos que eu vou ter e mensurá-los, né? Verificar quanto que eu vou consumir daquele custo indireto. E por último, determinar o BDI. Tá? Para calcular o custo direto, como nós já vimos, nós vamos segmentar a obra em etapas. E cada etapa dessa serão compostas por serviços que poderão ser quantificados. Para que eu faça o levantamento de quantitativos, eu preciso saber ler projetos, né? Calcular áreas, volumes, metros lineares, e não se pode deixar de registrar um histórico sobre esse processo, seja através de planilha ou em forma textual, como que eu encontrei cada um daqueles quantitativos. Para obter o custo unitário, eu vou criar as chamadas composições de custo unitário, que são a identificação dos insumos necessários à execução do serviço com os respectivos quantitativos. Após fazer essa composição de custo, eu vou identificar o valor de cada insumo para obter o valor do serviço. Só a nível de curiosidade, também apresento a vocês um exemplo